Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e no YouTube, onde estamos realizando o curso online gratuito de O Livro dos Espíritos. Esta obra que contém a mensagem da Falange Espírito da Verdade sob a égide de Jesus e que Allan Kardec, como codificador, organizou para nós, nos trazendo a mensagem, a perspectiva dos próprios habitantes do mundo espiritual, elucidando-nos sobre a filosofia espiritualista que une o elemento espiritual ao material. Já estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo da pluralidade das existências. Hoje vamos estudar sexos nos espíritos. Acompanhe comigo. Sexos nos espíritos. É a pergunta número 200. Allan Kardec perguntou: tem sexos os espíritos? Então já vimos que o elemento espírito, ele existe e independe do elemento matéria. É uma organização natural de individualização que permanece com o seu envoltório, que é o perispírito, e que mantém as características da sua última encarnação. E o nível de conexão com o orbe terrestre é em função dos seus hábitos e o nível de evolução em que se encontra. Então, bem apropriada a pergunta para saber se nessa organização existe também a função sexual. E os espíritos respondem: não como o entendeis. Ou seja, existe, mas não como nós concebemos o sexo para o corpo físico material do sexo masculino e feminino na organização física, conceituando em termos biológicos, pois que os sexos dependem da organização. Organização que pode ser material e pode ser perispiritual. É material com relação à ciência biológica e é perispiritual em função do nível dos hábitos que estabelecemos no concurso dessas possibilidades. Então construímos a continuidade tanto nos hábitos quanto nas tendências, nas opções de fazê-lo uso dessa ou daquela forma. Ou seja, o apego, o quanto estamos apegados nesta organização ou na outra. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então a resposta aqui é muito ampla, muito complexa, porque existe a conexão das almas que desenvolve amor, sentimento, concordância, simpatia, comunhão de valores, mas não há reprodução no mundo espiritual. Porém, os espíritos continuam apresentando as características de como mais se adaptou em relação ao seu progresso, na aparência masculina, na aparência feminina, mas não se trata aqui da mesma situação de conexão material física, como conhecemos do sexo no corpo físico. Pergunta 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Ou seja, o espírito pode reencarnar e constituir a experiência física de um corpo material masculino ou a experiência física de um corpo material feminino? Podemos reencarnar como homem? Podemos reencarnar como mulher? Eles respondem que sim, de certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então aqui está a grande complexidade para nós nos darmos conta do quanto nós somos espíritos e o quanto nos identificamos com este ou aquele corpo, com esta ou aquela condição de sexualidade.
No entanto, isso não nos tira nem um pouco a condição dos caracteres morais. Ou seja, a sexualidade não determina os caracteres morais. Não nos tornamos inaptos ou incapazes profissionalmente, espiritualmente, ou no trabalho espiritual da casa espírita ou da religião que professamos, por conta da condição de sexualidade. Porque somos espíritos e o corpo físico é apenas um envoltório temporário de experiência da qual vamos lidar na oportunidade de aprender tanto o que se refere à sexualidade masculina quanto ao que se refere à sexualidade feminina. E aí Kardec pergunta na 202: quando o errante prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Aqui já estudamos que a palavra errante significa o espírito que está no mundo espiritual e que ainda precisa reencarnar. Ainda não abordou todo o âmbito de possibilidades educativas que a Terra, no caso, o nosso orbe, pode oferecer como ensino, como ensejo de escola. Então o espírito está desencarnado, vai planejar sua reencarnação com seus mentores, vai estabelecer esse concurso de união do espírito com a matéria. E aí Kardec está perguntando, nessa situação, o que o espírito prefere? Reencarnar como homem ou reencarnar como mulher? E os espíritos respondem, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, mais importante que uma identificação que o espírito possa ter estabelecido com uma organização física ou outra, porque isso acontece. O espírito pode reencarnar inúmeras vezes como homem. Então, cria esse hábito, esse vínculo com a condição da sexualidade no corpo físico masculino. Ou reencarnar inúmeras vezes no corpo físico de uma mulher. Cria o hábito, cria o vínculo. E aí, quando vem o espírito com a necessidade de reencarnar no outro corpo, na outra opção física, vai apresentar conflitos, vai apresentar condição de instabilidade, até se adaptar. Mas isso é necessário para que haja oportunidade de evolução. Não é um demérito, não é uma punição, não é uma condenação. Apenas o espírito que estabeleceu um vínculo, uma certa simpatia e estabeleceu a tendência de viver dessa forma, estranha estar num corpo que não condiz com seus hábitos. E aí nós temos a explicação da homossexualidade. Mas isso não é um demérito, o espiritismo não tem nenhuma intolerância, não tem nenhum preconceito com relação a essa condição. Sabemos que é uma transição em que o espírito está lidando com o corpo do qual ele vai apresentar a oportunidade de tirar proveito em que esse corpo pode oferecer no âmbito social e na oportunidade material de ensinos. Então, por isso que tanto importa o espírito encarnar como homem ou como mulher. Porque o que importa mesmo são as provas pelas quais nós temos que passar e temos consciência disso quando estamos na condição de errantes. E Kardec vem dar sua contribuição. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Então, espírito, elemento espírito, não tem sexo biológico, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso enseja de ganhar experiência. Então aqui está o objetivo do espírito, passar por todas as experiências que o orbe terrestre oferece, tanto no campo da sexualidade, quanto no campo social, para que as condições oferecidas pela escola Terra possam servir de ensejo para avaliarmos, crescermos, reconsiderarmos, ressignificarmos valores
desenvolvermos esse sentimento que é o que determina a união duradoura entre os espíritos. O amor, a simpatia, a concórdia, a comunhão, a responsabilidade da união conjugal, mais do que propriamente a matéria. Então a matéria não tem nada a ver com o desenvolvimento do sentimento, da consciência religiosa, do despertar dos valores divinos, tornando assim o sexo como um vaso sagrado, como algo que vai ser abordado com muita delicadeza, com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito e apropriação, com o objetivo da construção da família, com o objetivo de usar essa energia de forma construtiva, porque o sexo tem essas duas vertentes. A vertente construtiva, produtiva, que torna as possibilidades de crescimento e desenvolvimento da alma, e a destrutiva, quando é abusada, quando partimos para o excesso do seu uso, mais se importando com o prazer físico do que com o sentimento. Então, sexo físico sem sentimento, sem responsabilidade, sem comunhão conjugal, sem objetivo de estabelecermos responsabilidade, é prejuízo para o espírito. E é isso que o espírito tem que aprender, independente da sua sexualidade. Então, eis o que o Espiritismo vem nos apontar e nos convidar a realizar como oportunidade de crescimento, sem nenhum preconceito, sem nenhum demérito, sem nenhuma depreciação com quem quer que seja, com a sexualidade de quem quer que estabeleceu para o seu concurso a sua vida íntima. O dever íntimo recai sobre o livre-arbítrio de cada um. E isso ninguém tem como estabelecer como regra ou determinar como absoluto. É sempre uma relação íntima nossa com a própria consciência e, portanto, com as leis de Deus. Kardec conclui: aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, o espírito não pode reencarnar só no corpo físico masculino ou só no corpo físico feminino. Precisamos reencarnar em ambos os corpos, em ambas as condições de sexualidade física. Porque para cada uma da organização, nós vamos encontrar funções específicas que estabelecem concursos de aprimoramento nesse ou naquele campo. E para melhor compreendermos essas relações e buscarmos entendimento, nós sugerimos aqui o livro de Emmanuel, Vida e Sexo. É um livro pequeno, porém profundo em suas páginas, onde ele faz uma abordagem dessas perguntas e vem trazer uma clareza profunda com relação a esse entendimento. Vamos estudar, vamos nos conectar com os valores libertadores do Espiritismo através do concurso desses espíritos superiores. Então, a doutrina espírita é uma ciência imensa que precisa ser abordada, refletida. As nossas relações íntimas estão conectadas diretamente com todo o senso de responsabilidade, com a possibilidade divina de desenvolver os valores do bem, do amor, da comunhão, do respeito, do zelo para com o corpo que nos foi ofertado como empréstimo passageiro. Então, seja ele o corpo físico masculino ou feminino, que nós, espíritos, possamos tê-lo como esse patrimônio de empréstimo, do qual temos que devolver com todas as características de saúde, de equilíbrio, de conquistas pessoais, no campo das experiências, onde quer que Deus nos coloque, para viver, progredir e conhecermos a sua herança de amor, que cabe a cada um de nós desfrutar em seu nome. Muita paz para todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.